Boa noite a todos. Eu vou começar agradecendo a Carla pela oração, pelas palavras carinhosas de sempre. Obrigado, Chiquinha, pelo carinho, pela energia que a gente sempre consegue sentir com suas palavras. Agradecer o Vitor, aí que está ajudando aí na parte técnica, todos os trabalhadores da casa que sempre fazem as coisas acontecerem, né? A casa abre e acontece porque tem um monte de gente aí trabalhando e faz isso acontecer, e vocês que vieram nos prestigiar com a presença, com a energia, com o calor humano, esses que estão, quem está aí pessoalmente e aqueles que estão em casa também. Essa preleção era para acontecer aí, era para eu estar aí hoje, essa exposição, e por conta de acontecimentos que a gente desconhece, eu estou aqui. Não era só por ciúmes e inveja do Silvio, que fez a semana passada online. Falei, vou fazer online também. Não, não é isso, não. Aconteceu e eu acabei tendo que estar aqui em Newcastle e estou falando com vocês de Newcastle graças à tecnologia. Hoje a gente tem essa flexibilidade. Não consegui ninguém para cobrir e eu já estava com o assunto trabalhado. Estou aqui em Newcastle fazendo hoje a exposição da casa do Kainan, do meu filho, e é bem emocionante fazer daqui. Primeira vez que a gente está falando daqui. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo passar. E vou tentar trabalhar o assunto de maneira mais calma possível para que o meu amigo espanhol pueda entender. Ok. Então é isso. Agradecimentos passados. Vamos falar do assunto que é falar de ressentimentos, né? Falar dos ressentimentos, falar de mágoa. Olha, trabalhar esse assunto na atualidade, quando a gente vê noticiário e consegue perceber o momento que a sociedade atravessa, o momento que a humanidade atravessa, com transformações estruturais e inquietações, né, e que geram impactos generalizados sobre os indivíduos. Isso como a gente diria em inglês, é a foto grande, né, a big picture que a gente vê no noticiário. Mas essa coisa grande, essa coisa que a gente vê no noticiário é o reflexo de ações e de constrangimentos emocionais íntimos de cada um de nós e que, de alguma maneira, fazem parte de todo esse momento de ansiedade, de estresse e medos que estão envolvidos, né, nessa eclosão pela qual a humanidade passa no momento. Esses ressentimentos, esses rancores externos, eles vão, de alguma maneira, se transformando. Mas, Chico, você está querendo dizer que eu sou culpado pela guerra na Ucrânia? Talvez não, a tal ponto, né? Pela invasão na Ucrânia, né? Diga-se de passagem, porque não é uma guerra, é uma invasão. Talvez não, mas tem algumas literaturas espíritas que defendem a tese de que essa energia que ocorre no planeta é composta pela ação de todos os espíritos, pelas ações envolvidas com todos os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Ações no bem ou no mal geram essa energia que envolve o nosso planeta, que envolve a Terra. Então, de alguma maneira, tenho a triste missão de dizer para todos nós que sim, nós estamos envolvidos com toda essa modificação e todo essa tormento, se a gente quiser chamar, que a humanidade passa. O que talvez minimiza um pouco esse fato, ou pode nos deixar mais tranquilo, é que não é a última vez. Isso já aconteceu na história da humanidade. A gente já teve momentos também sérios de transformações que já aconteceram. Então, eu sempre tenho eu encaro com um olhar positivo, que a gente está encaminhado, né? E
As crises, elas são sempre... Crises são momentos que todos nós passamos e que elas nos refletem. Então, vamos trazer para a gente agora, né, para cada um de nós. Elas nos refletem, elas nos movimenta a reflexão, aos questionamentos íntimos, e elas acabam nos servindo, qualquer crise, instrumento de crescimento e desenvolvimento espiritual. Certo? Elas são motores de transformação nesse desenvolvimento individual de cada um. Mas ela pode gerar sintomas de rancor, são sintomas dessas crises, né? Ressentimento, e que a gente deve combater, porque para que transforme esses sentimentos em sentimentos, para que ele não se transforme em sentimentos maiores, né? Que podem impactar o ser. A gente tem que combater esses sentimentos. A doutrina espírita, em especial, defende que todas essas crises, né, que estão acontecendo na humanidade atualmente, elas estão antecipando momentos novos para a humanidade. Muitos desajustes e desequilíbrios que são depuramento, né, e que têm espíritos com muitos anos desencarnados que estão aí há décadas nas regiões que os espíritas chamam, a literatura espírita chama das regiões mais abissais dos mundos inferiores, e estes espíritos estão sendo obrigados a reencarnar. Eles estão reencarnando sem que quisessem. E, portanto, retornam com eles uma série de rancores e ressentimentos e energia, uma energia não tão boa, por conta dessa reencarnação compulsória, que para muitos é a última chance, sentimentos menores. Trazem uma alma forte de tendência à violência, tendência à destruição, mas foram alertados antes da encarnação que era uma última chance. A tendência de quem não conseguir se enquadrar é partir para outros mundos, né? Tidos como inferiores, mas diferentes da Terra, nas quais eles estarão mais sintonizados. Isto porque a Terra passa por esse momento de transformação e ela precisa seguir, e ela está aí nesse momento impelido de crescimento. Eles vão ser retirados, ou serão retirados, não sei se é a palavra certa, mas expurgados talvez, compulsoriamente levados para outros mundos, mais atrasados moralmente e, portanto, alinhados com os valores éticos e morais. Talvez isso explique um pouco por que a gente vê algumas coisas que talvez a gente não consegue entender e tem dificuldade de aceitar alguns posicionamentos. Talvez isso ajude a explicar. É o que diz a várias literaturas espíritas aí. E veja bem, nesse momento que a tecnologia nos possibilita isso, que não está acontecendo hoje, era para estar aí pessoalmente fazendo com vocês, e estou aqui em Newcastle, então ela possibilita não só essa coisa gostosa, mas possibilita a proximidade. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo das pessoas queridas do que hoje com a tecnologia. Eu acho que a gente nunca se falou tanto. Eu costumo brincar com algumas pessoas da família que eu tenho falado mais depois que eu moro fora do Brasil e moro longe deles do que quando eu morava lá. E é fato por conta dessa mídia social, da tecnologia. Então, o que é um fator interessante e positivo, também pode ser um fator que desvirtua ou que nos desloca, né? Eu acho que com mídia social, aplicativo de mensagem, a gente vê focos inadequados ou vê a busca de encontrar naquele espaço que é virtual algo que talvez não é ali que se encontre, né? A gente encontre com as pessoas nas relações da maneira como a gente atua. A gente vive num mundo de escolhas crescentes e todos os dias a gente é impulsionado a tomar decisão e fazer escolha. A gente tem uma tendência encarnado de trilhar para o caminho dos prazeres que a vida pode nos dar, e como é que a gente faz para ter a consciência tranquila que nossas atitudes pode nos conceder, mas também pode perceber que os caminhos traçados na atualidade, ela não nos leva à colheita mais
pode nos levar a colheitas mais consistentes e verdadeiras. E essas colheitas vão ser sempre fruto das nossas escolhas. É importante como a gente ter isso claro, que nessa caminhada não tem muito mistério, né? É o que a gente vai plantar de algum momento que a gente decidir que é o momento de fazer diferente, de escrever diferente, vai ser a colheita vai vir em função dessas atitudes e ações que a gente explorar nas nossas relações. A gente se envolve na nossa caminhada com espíritos diferentes, diferentes espíritos desencarnados mesmo, e diferentes amigos aqui encarnados com a gente. A gente atrai energia diferente, e muitas vezes a gente não consegue controlar a ansiedade de resolução de problemas e acaba acumulando sentimentos menores com relação a outras pessoas, e por isso pode crescer e criar constrangimento futuro, se transformando em mágoa, rancor e ressentimento. O Silvio ainda falou a semana passada, para quem lembra que teve a semana passada, ele falou o tema era o nosso amigo obsessor, e acho que foi muito gostoso o bate-papo, porque ele desmistificou um pouco esse negócio de que o obsessor é aquele inimigo, né, que a gente não quer ouvir falar e não quer ver. E, na verdade, o tema já dizia tudo, né? Muito pelo contrário. O obsessor, ele é um amigo que a gente se agrega energeticamente, ou seja, através das nossas ações a gente se aproxima dele também. E a gente poderia estar construindo algo diferente, né? Nessa oportunidade de ligação a um outro ser. Todos nós podemos ter sentimentos nos nossos corações de relacionamento fracassado, amizade desfeita, conflito profissional, desequilíbrio antigo, e muitas vezes que remontam até a outras encarnações ou até mesmo nessa experiência material, mas que às vezes a gente não se lembra detalhadamente. E tem que tomar cuidado e estar sempre com momentos de vigilância para saber atenuar e encarar esses momentos como oportunidade de melhora. Esses sentimentos negativos crescem dentro dos indivíduos e se transformam em raiva, e em muitos casos levam a agressão, ressentimento, e que isso leva para as outras vidas, né? Perdão e reconciliação é a única saída. E já tem diversas passagens dentro do Evangelho que dizem claramente que o momento é agora, né? O momento é esse. No Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, para quem nunca leu, parte 2, eu sempre falo parte 2 porque vai direto para a parte 2 se você não tiver paciência para a parte 1, mas porque são relatos de espíritos desencarnados, né? É muito interessante, e lá tem inúmeros exemplos de desafetos do mundo material, do mundo encarnado, e que como isso aconteceu, como aconteceu no desencarne, enquanto é sofrido para os dois lados não terem resolvido. Então, a gente tem uma tendência de postergar, de deixar para depois aquele pedido de desculpa, achando que quando a gente vai se desculpar, a gente vai estar se humilhando ou se rebaixando, e é um ledo engano que a gente comete, porque retratação e pedido de desculpa sincero auxilia aí no nosso crescimento espiritual, evitando constrangimento futuro. E enormes dores das mais íntimas e pessoais para cada uma das pessoas. Nos trabalhos mediúnicos, para quem já participou de algum trabalho mediúnico aí também vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, é uma outra sala de experiências onde você vê espíritos completamente transtornados, espíritos que se manifestam e normalmente com a alma carregada de mágoa, carregada de rancor, e que não se está ali, não estava escrito
que ele ia desencarnar e obsediar alguém. Na verdade, ele desencarnou e às vezes nem percebe que desencarnou. Enfim, os trabalhos mediúnicos, os estudos mediúnicos são um trabalho de assistência que se transforma num trabalho de auxílio muito grande para os médiuns, para os trabalhadores que estão fazendo, porque se assiste isso claramente. É o livro Céu e Inferno ao vivo, porque são relatos muito parecidos, de perseguição, de quem é a vítima, né? Interessante a gente analisar também, e normalmente com posturas agressivas, né? E normalmente se dizendo perseguidos. Entretanto, interessante a gente perceber que na história das encarnações, que são inúmeras, a gente talvez somente vem trocando de posições. Quando que eu estou sendo perseguido, quando que eu estou sendo o perseguidor, né? Quando você ouve os relatos em mesa mediúnica, em trabalhos mediúnicos, a sensação que dá é que existe só uma troca de posições. Então, por que eu estou fazendo essa menção? Que é importantíssimo que nós consigamos reconhecer que o momento do reconciliar, por mais simples ou mais complicado que ele seja, não tem, independe da escala de dificuldade, é hoje, é agora, é encarnado de preferência, para que a gente consiga alterar esse ciclo dos nossos sentimentos e tentar caminhar no caminho do progresso. Para que a gente consiga, de alguma maneira, virar esse ciclo. É importante ressaltar que o que a gente vê como rebaixamento, como eu disse aqui agora há pouco, humilhação, se desculpar, etc., e que a gente tem dificuldade de fazer, que eu acho que é uma... Eu falo a gente assim, é porque eu uso o Tico, eu uso as minhas experiências, então me coloco nessa dificuldade. Às vezes que a gente consegue tomar iniciativa e fazer um pedido de desculpa, é surpreendente as reações. É isso que eu queria dividir com vocês. As reações são surpreendentes no sentido de não estar esperando, de ficar sem chão, de não imaginar que aquilo pudesse vir. E a sensação, para quem conseguiu pedir desculpa, é muito boa depois, porque é como se você tirasse um peso enorme das suas costas. É como se você conseguisse mudar aquela chavinha, porque se a gente não estava conseguindo pedir desculpa, é porque a gente não tinha desculpado mesmo. Se eu não estava conseguindo pedir, afirmar, me rebaixar, se é que é o rebaixar, né? Ou me humilhar, no sentido de que, olha, eu errei e eu preciso aqui te pedir desculpas, não era essa a minha intenção de fazer, mas eu realmente extrapolei. Se a gente não estava conseguindo fazer isso, fazer essa fala, é porque a gente não tinha ainda passado pelo perdão, ou por desculpar. Às vezes a gente fala e ainda não está 100% feito esse perdão. Mas o ato de iniciar esse processo, o ato de começar esse processo de desculpa, de perdão, através da fala, vai facilitar mentalmente e no coração que a gente consiga dar continuidade no processo de perdão e fazer com que o outro lado perceba as suas boas intenções. Acho que esse é um ponto importante. Tem um outro relato aqui, tem umas anotações que eu fui fazendo essa semana para a gente discutir, eu estou só tentando não perder nada. Esse negócio de resolver agora é importante. Eu, como sempre digo, não vou poder passar a oportunidade. Depois que a gente lê, participa de algum trabalho mediúnico e vê esse
espíritos incorporados, e o quanto perdido e o quanto agressivas são as perseguições, ou então ler o livro do Céu e Inferno e ver esses relatos de como é o desencarne, eu sempre digo que, assim, só por malandragem a gente devia começar a pedir perdão para que a gente fez alguma coisa aí agora. Mas não era amanhã, não, era hoje à noite já. Faz uma ligação só de malandragem. Porque eu acabei de falar que é colheita, né? Então, vamos começar esse processo de alguma maneira, sempre que a gente achar que ofendeu alguém, dizer para a pessoa que não era a intenção, ou que você não queria, ou, né, começar esse processo internamente. Porque isso nos remete a sentimentos melhores e não sentimentos menores. A gente sempre acredita que foi vítima de agressão, humilhação, esse é outro ponto importante também, e o vitimismo é algo que não nos ajuda. Então, deixa eu falar, por que eu estou de vítima agora? Será que eu já fui o perseguidor em algum momento e agora eu me acho a vítima desse ser, desse irmão que está comigo aqui? Porque a gente já falou no Pai Nosso, que se o Pai é nosso é porque é todo mundo irmão, né? Então, se eu estou aqui de vítima com esse cidadão e eu estou achando que eu sou a vítima, por que você é tão forte em mim? Se eu não consigo, assim, enumerar, ou então pare e enumere porquês, e às vezes a gente vai perceber que eles não são tão grandes como a gente imagina. Quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que pode estar havendo troca de posições, como eu disse agora atrás, no decorrer dos séculos e das encarnações. Tem alguma coisa para se resolver com esse irmão. Em muitos casos o perdão é difícil e demorado, eu conheço vários, talvez vocês não conheçam, seja um problema talvez meu, da minha família e do nível espiritual que a gente conhece, mas eu conheço alguns. Às vezes é demorado, mas ele só começa com alguém dando um passo. E a gente tem uma tendência muito grande de esperar o outro lado dar o passo, né? Tem relatos em várias passagens também de livro que ficam dois esperando e um desencarna e não resolve, vai para outra encarnação para resolver e assim vai. Então, de novo, de malandragem, a gente devia resolver. No livro do Missionários da Luz, do Chico, ditado pelo André Luiz, tem um personagem chamado Segismundo. Se alguém nunca leu, vai procurar Missionários da Luz, Segismundo. Mostra bastante essa relação aí de perdão, de perseguir um ao outro, de obsessão, que a gente pode chamar. Bom, encarnados, principalmente, que a gente encontra muitos desses sentimentos que nos sufocam, que a gente perde e a gente acaba perdendo o referencial de crescimento espiritual. Talvez porque a gente perde um pouco o foco, ou deixa de lado os ensinamentos do Cristo, que são simples. Tem alguns ensinamentos que são muito simples. Eu sempre trago isso para as minhas reflexões, o que não significa que o tipo consegue resolver nas minhas ações, mas eu tento trazer isso para as minhas reflexões, que é o amar a Deus sobre a todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. São 3 ações aí que a gente pode fazer esse crivo a todo momento, em qualquer tipo de atitude ou ação que a gente tiver. Então, talvez a gente já se afasta um pouco. Quando eu digo se afasta da mensagem do Cristo, eu não estou dizendo se afasta da igreja, se afasta da casa espírita, eu estou querendo dizer se afasta dessa mensagem de amor, que é a mensagem de Jesus, né? Então, esquecendo de fazer para os semelhantes aquilo que a gente queria para a gente e que a gente deveria querer para a gente primeiro. Todas essas ações nossas, sejam boas ou más, de novo, ações boas ou más, nos fazem ligar aos seres desencarnados, então nós podemos trazer de novo aqueles nossos irmãos
com os quais nós temos diferença, e que aí a gente, no meio espírita, chama de obsessão. Então, a obsessão é sempre um processo de atração e que a gente tem que desmistificar. A gente que se ligou é sintonia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é as ações no bem tem uma grande chance da gente conseguir evitar se ligar a irmãos com pensamentos menos superiores, né, ou inferiores. Ações no bem, a gente vai acabar colhendo ligações no bem e assim por diante. E isso vai ajudar aí na nossa evolução espiritual. Então, mais caridosos, atenciosos, bons de coração, no sentido de estar pronto para ajudar. A morte, eu vou entrar direto num assunto aqui, porque senão eu vou passar o tempo, que amedronta a maioria das pessoas. Quem está dentro de uma casa espírita, quem está ouvindo uma exposição espírita, já tem claro que a morte não existe, né? E que a gente só muda de padrão, né? Padrão material, nós vamos para o espiritual. E esses relacionamentos desequilibrados, marcados por mágoa, ressentimento, que precisam ser reestruturados, eles nos levam, quando reestruturado, a cultivar energias melhores e evitar dores muito intensas. Então, é importante a gente fazer esse exame e tirar essa carapuça, essa vestimenta da vítima e buscar, dentro das nossas vivências, a melhor maneira de remover dos nossos corações esses sentimentos menores. E para isso é fundamental, isso é fundamental, perdão, para que nós consigamos o nosso progresso espiritual. Absorver energias equilibradas, cultivar hábitos constantes de oração, leitura e sentimentos melhores nos aproximam do progresso, dos bons espíritos e das boas energias, construindo aí uma estrutura de amor, de solidariedade, que conforta em momentos de desesperança. E viver intensamente os momentos que a vida nos apresenta. Hoje também, de novo, né, um dos fatos, porque em tudo na vida a gente tem bem e mal, né? Um dos fatores da tecnologia, ela nos possibilita fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E a gente talvez, às vezes, em alguns momentos, traz isso para a nossa vida cotidiana e tenta falar com 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Impossível, você não está falando nenhum dos 3. Então, é um outro exercício que talvez a gente deveria ter de vivenciar a cada momento individualmente com vontade, com fervor, para que essas experiências sejam engrandecedoras para os dois que estão vivenciando aquele momento. Essa, eu acho que era a mensagem de hoje, como é que a gente consegue cultivar o perdão, como é que a gente consegue compreender e quando não compreender, perdoar anyway. Que isso vai aliviar ressentimento. E deixar de alimentar sentimentos de mágoa. Ódio já nem cabe. Ódio já passa a não caber. Mas de mágoa. Esse é o grande problema do conhecimento. Eu já não consigo ter ódio, porque o ódio já é algo que não faz muito sentido. Se a gente, depois de um certo grau de conhecimento, de convivência com as pessoas, etc., de entender um pouco, ou mesmo depois da luz aí do Livro dos Espíritos, ou ler o livro do Céu e Inferno, ódio não é algo que não cabe mais. Eu posso ter mágoa ainda, ressentimento, porque é algo que me magoou, me marcou,
ódio tem alguma outra relação que a gente não está percebendo, alguma coisa para trás, tem que ser algo muito forte que eu ainda não consegui ver nessa vida para carregar. Então, ódio já não cabe mais. Mas é importante, viver intensamente cada um dos momentos e abraçar no sentido de se entregar 100% nos momentos que a gente tem com cada um daqueles que está à nossa volta. E se couber o perdão, ou se couber o pedido de desculpas, que ele seja feito sem nenhum pesar, sem nenhum constrangimento. Ah, mas eu ainda acho que eu não perdoei 100%, eu estou achando que eu não consigo desculpar 100%. Ué, eu começo pedindo a primeira desculpa, então, porque é impressionante, porque vai fazendo com que a gente consiga trabalhar essa onda, essa mudança em nós, vamos dizer assim. Era isso a mensagem de hoje. Eu dou um ponto final, porque senão não paro. E vamos fazer uma oração, então, juntos, para a gente encerrar a exposição. Obrigado para todo mundo, obrigado, viu? Obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado por estarmos todos juntos nesse momento da história. O Senhor permita, ó Pai, todos chegarem a nós durante essa semana, sintam-se tocados pelo amor do Pai. Que nós consigamos entender, compreender a mensagem da noite, que perdão seja algo que toque os nossos corações. Que a gente consiga iluminar das nossas ações, dos nossos pensamentos, a mágoa, o ressentimento. E entender que no passar das encarnações e no descortinar do véu material desse mundo em que vivemos, se descortina ao outro, onde as relações se ampliam. E essa busca por outros níveis de vibração, outros níveis de alegria, de felicidade, se amplia. Que o Senhor permita, ó Pai, que os amigos que trabalham na Câmara do Passe sejam fios condutores do vosso amor e toque o coração de todos aqueles que ali nos procuram. Ao mentor espiritual da casa, a gente pede também a fluidificação da água e que todos nós sejamos amparados pelos nossos mentores espirituais, que nós consigamos ter ouvidos para ouvir, que os nossos corações estejam abertos para sentir o amor do Cristo através dos nossos mentores. Que assim seja.